começar falando sobre que esquema é esse, né? Tu mais ou menos abordou isso, tu fez um fio no Twitter, né? Isso. Mas aí, então, explana pra gente, depois eu vou falar um pouquinho também, o que tu viu desse novo esquema do Grêmio aí? Então, o esquema, vamos dizer assim, ele contempla, ele mistura alguns elementos de outros esquemas que a gente usou ao longo do ano, né? Especialmente no setor ofensivo. Porque, como tu lembrou aí, em determinado momento, nós usamos um esquema com três meias, né? Com os meias todos se misturando um pouco ali no setor ofensivo. Dessa vez, naquela época, a gente usava com mais ou menos, era um 3-4-3. Dessa vez, a gente está com uma linha de 4, três volantes, né, três volantes que sabem armar, e aí três jogadores de frente, que eu não vou chamar de três atacantes, porque eles têm funções distintas, eles não são necessariamente atacantes, mas dava para ver claramente, muito claramente, em que eles se dispunham em três linhas, né, ou em 2,5 linhas, uma primeira linha de 4, uma segunda linha de 3, e aí os jogadores de frente, o Soares, o Cristaldo e o JP Galvão, quando o Grêmio estava jogando numa fase ofensiva, eles se portavam mais como atacantes. Quando o Grêmio se postava numa fase mais defensiva, eles vinham para uma linha atrás do Soares, deixando o Soares em referência. Isso se a gente for imaginar o time estático, né, de forma estática. Só que o jogo não é estático, né? Então o jogo se movimenta bastante. Os jogadores se movimentam bastante. E é nessa movimentação que acontecia determinadas metamorfoses, assim, que algumas pessoas olhavam para o campo e enxergavam o Grêmio num losango, né? E muita gente disse, não, o Grêmio está jogando num losango. Tá, se tu olhar o posicionamento inicial dos jogadores, não era losango, mas no momento em que o time caía para um lado ou para outro, um dos jogadores de frente se postava justamente no vórtice, né, da frente desse suposto losango com três volantes, né, um mais recuado, que era o Vijaçante, e aí o Carbajo jogando na direita e o PP mais pela esquerda. Então, na movimentação, acontecia de fato essa metamorfose e parecia que o Grêmio estava jogando num esquema com 4-4-2, com losango e um atacante a mais. Mas não era bem isso, né? Então, basicamente, o que a gente pôde ver, um time com uma linha de 4, clássica, três jogadores de volantes, um figurava mais centralizado, que era o Vijaçante, o Carbajo na direita, o PP na esquerda, na frente, o JP Galvão jogando mais pela esquerda, o Cristaldo pela direita e o Soares mais centralizado, eventualmente havendo alguma circulação e troca de posições entre eles. Foi o que eu pude observar no jogo contra o Cruzeiro, que obviamente ao longo do jogo houveram algumas mudanças, algumas alterações na dinâmica do jogo, o jogo exigia algumas mudanças, e esse sistema apresentou defeitos que a gente vai falar ao longo do restante da live, mas basicamente foi isso aqui que deu para perceber de forma clara. Então vamos mostrar pra galera. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Aí. Tá aí o Grêmio. Tá aí o Grêmio, né? Deixa eu pegar aí e fazer uma situaçãozinha aqui. Aqui, ó, mostrar para vocês bem direitinho. Que a gente consegue ver bem tranquilamente, né, o que o Rodrigo colocou. Nós temos ali os nossos três volantes, vocês vão ver lá na esquerda, vocês estão vendo ali no cantinho, bem perto do bandeira, vocês estão vendo o Cuiabano, um pouquinho à frente do Cuiabano. Vocês estão vendo o PP centralizado, o Vijaçante, e pela direita, aqui um pouquinho mais para baixo, perto da cabeça do Rodrigo, né, está o Carvalho. Marcando o jogador com a bola, está Cristaldo. E lá, pegando o jogador que está subindo, está o JP Galvão, com o Soares marcando o jogador ali, logo em seguida o zagueiro que poderia receber aquele recuo de bola. Esse é o desenho do Grêmio. Um desenho que ficou conhecido nos anos 2000, no início dos anos 2000, num time que fez muito sucesso com esse esquema. O time do Milan, o Milan do Kaká, que tinha o Seedorf e o Kaká como esses meias, tinha o Gattuso, o Pirlo e, se não me engano, o Ambrosini seria o nosso PP, né? Na frente tinha o Pippo Inzaghi, né? E outros jogadores que ali revezavam. Aquele Milan jogou muita, mas muita bola. Esquema do Carlo Ancelotti, chamado de Christmas Tree, árvore de Natal. Afinal de contas, né? Começava com uma base larga de 4 jogadores e ela vai se afunilando. 3, 2, 1. Seria um 4-5-1 desdobrado em 4-3-2-1. Esquema que ele é conhecido, porém muito pouco usado por aí afora, porque ele é um esquema
difícil. E ele é um esquema difícil, por quê?